podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Nem todas as manchas na pele são sinais e nem todos os sinais são sempre iguais. Há sinais e sinais. Há os que nascem connosco e os que vão aparecendo ao longo da vida. E há os suspeitos e os que não significam nada de especial. Olá, eu sou a Graça Rosendo, hoje com voz de constipada e rouca. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. A pele é um órgão do corpo humano, o maior, e tem a função de nos proteger das agressões exteriores. Cobre toda a superfície do corpo e pode ter características diferentes consoante a etnia, a idade, o género, o ambiente em que vivemos ou a herança genética. Dito assim, parece que voltámos a uma aula de biologia do 5º ano. Mas a mim pareceu-me que esta seria uma boa forma de começar este podcast. Hoje, como já perceberam, vamos falar sobre a pele e os seus sinais. Tenho muitas perguntas para fazer ao nosso especialista Hospital da Luz, mas antes deixem-me apresentá-lo. Olá, Dr. Pedro. Bem-vindo a este novo episódio do Especialista Responde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Bom, Pedro Vilas Boas é dermatologista e está no Hospital da Luz, Póvoa de Varzim, desde 2022. Dedica naturalmente a sua vida profissional a olhar para a pele dos seus doentes e a tratar de quase tudo o que lhe diga respeito. Por isso, aqui vai para começar como deve ser. Acertei quando disse que a pele é sempre diferente em cada pessoa? Sim, é correto. A principal diferença, é mais notória, é a cor da pele, a quantidade de pigmento que tem, mas não a única diferença. Se nos fixarmos, a pele responde de maneira diferente ao estímulo da produção de melanina, da radiação, a quantidade de fibras elásticas que tem, o colagênio que tem, é sempre diferente de pessoa para pessoa. É óbvio que está também associado a algumas etnias, a umas características ou outras, que é o que nós conhecemos como fototipos. E a idade, não? A idade também faz distinguir a nossa pele ao longo da vida? A idade, sim. É óbvio que a nossa pele vai modificando ao longo da vida, vai adquirindo algumas características que depois podemos falar mais para a frente, mas não só a idade é um fator, é muito determinante, porque vai havendo umas certas alterações, mas também o nível de stress, que nós chamamos de stress oxidativo, que vai tendo a pele ao longo da vida. Pode uma pessoa ter, por um exemplo, 70 anos e ter um tipo de pele, e outra pessoa com 50 ter uma pele que parece ou aparenta ser quase, passou mais tempo, teve mais anos que a pessoa de 70, dependendo dos fatores a que teve exposto. E entre as mulheres e os homens? Existem diferenças, claro. Não existe tanta diferença na produção de pigmento, isso é mais ou menos estável, e entre etnias, mas sim, a nível da quantidade de colagênio e de fibras elásticas, é diferente porque também estão expostos a estímulos hormonais diferentes. Nós estamos habituados a ter os sinais, ter sinais na pele, sabemos isso. E é assim, vivem connosco, não é? Mas na verdade nunca me perguntei o que é que são exatamente os sinais. Também nunca estudei o assunto, na verdade. O que é que são? Explique-nos assim em termos muito básicos e simples para que toda a gente entenda o que é que são os sinais da pele. E por exemplo, manchas são sinais, aquela coisa, o pano da grávida que aparece, que se chama pano. Não sei se isto é um nome correto, mas tradicionalmente isto que é pano. É um sinal. O que é que são exatamente os sinais da pele? Vou começar por explicar o que é que são os sinais e depois a partir daí vamos explicando o que é que são as outras manchas. Basicamente, para que entendamos, ou seja, a nossa pele, todo o nosso corpo tem na sua superfície uma célula que é responsável de produzir o pigmento, que é o melanocito. Ele está de maneira uniformemente distribuída, ou seja, temos mais ou menos a quantidade de melanocitos por todo o nosso corpo. Algumas zonas temos menos, nas palmas, nas plantas, são geralmente mais brancas, e noutras zonas temos um bocadinho mais, nos genitais, na mucosa, podemos ter um bocadinho mais. Mas está uniformemente distribuído o número de melanocitos pela nossa pele. O que é que acontece quando existe um sinal? Numa porção de pele, é a quantidade de melanocitos existente, ou seja, dessas células, aumenta. Em lugar de termos um cada X espaço, acabamos por ter 20, 30 ali agrupados. O que é que isto se nota? O que é que nós vemos? Que nessa zona existe uma maior produção de pigmento, porque é a função dessa célula, e então temos aí essa manchinha mais escura que nós comumente chamamos de sinal, que os dermatologistas temos um termo específico, que é o nevo. Ok. Eu, por exemplo, tenho, as pessoas não me veem, mas eu por exemplo, tenho vitíligo, ou seja, tenho partes do meu corpo que não têm pigmentação. É isto? É isso. Está certo. Portanto, supostamente eu não tenho sinais nessas zonas. Aí o que acontece nessa patologia do vitíligo é que por um erro
um outro tipo de célula. Eu sabia que havia alguma coisa errada comigo. Ou não. Ou não. O que acontece é que um outro tipo de célula, que é a célula responsável de patrulhar o nosso corpo e defender-nos das nossas agressões, que é vamos chamar a célula da defesa, um linfócito. Por um erro, ele confunde-se, no seu caso, e em lugar de atacar uma bactéria, um vírus que tem entrado no seu corpo, e ataca precisamente esta célula que tínhamos falado que está nos sinais, que é o melanocito. Acaba por atacá-lo e destruí-lo de maneira errada. Então, Portanto, os sinais desaparecem também, é isso? desaparecem. É um fenómeno muito bonito ou especial em pessoas que têm vitíligo, e se calhar pode ter notado isso. É que quando começou, não sei há quanto tempo tem o vitíligo, quando iniciou, numa fase inicial, pode ter notado que à volta do sinal ele começava a ficar mais branquinho, à volta dos sinais, mais branco, e até vão desaparecendo. O que nós chamamos uma figura em ovo estrelado, numa fase inicial, que tem uma mancha branca. Não e depois reparei, eu adorava ter conversado consigo quando isso aconteceu. e depois acaba por desaparecer. Ok. Ok. As manchas da pele, as sardas, o pano, voltando outra vez aqui à minha pergunta, são sinais? Não, e é a principal diferença. Outros tipos de pigmentações, como podem ser as sardas, o pano, as manchas do sol, os lentilhos solares, aí já não existe este aumento destes melanocitos, destas Ok. células. Simplesmente o que existe é por diferentes fatores. E este mesmo melanocito acaba por produzir maior quantidade de pigmento. Ok, o que é que acontece, por exemplo, no pano das mulheres grávidas, não é? Que é o que nós chamamos de melasma. Aí, por um efeito provavelmente hormonal associado com alguma radiação, em zonas onde existe uma superfície óssea por debaixo, que pode ser na face, na zona da mandíbula, na zona da testa, um maior estímulo sobre este melanocito, ou seja, ele fica um bocadinho mais excitado e acaba por Ok. produzir mais pigmento, mas o número de células é exatamente o Daí mesmo. as manchas serem escuras, serem mais escuras. Exatamente. Ok. Os sinais aumentam ao longo da vida, o número de sinais? Os sinais aumentam ao longo da vida, mas há aqui as pequenas, ou seja, as pequenas coisas que devemos saber. Ou seja, nós quando nascemos, mais ou menos o número de sinais que vamos ter ao longo da vida já está determinado geneticamente, Mesmo que não se vejam? mesmo que não se veja. Ok. O que é que acontece? Durante os primeiros anos começam a aparecer os primeiros sinais e até por volta dos 40 anos vão aparecendo sinais novos, 40, 45. E os que temos podem aumentar ligeiramente também, mantendo a mesma forma e estrutura. Aliás, existem alguns sinais que até já nascemos com eles, que é os congénitos. A partir dos 40, 45 já não devem aparecer novos sinais, e quando aparecem devemos suspeitar que possa ali haver algo errado. O que é que acontece? Que a partir dessa idade já não aparecem os chamados nervos, sinais, mas começam a aparecer outro tipo de manchas, de pigmentações, como os lentilhos solares, melasma, hiperpigmentações pós-inflamatórias, queratoses. É que as pessoas chamam isso? Claro, tipicamente as pessoas chamam ou verrugas ou manchas, Ok. até mesmo às vezes chamam sinais e acabam por confundir, porque eles clinicamente têm um aspecto muito parecido, e até às vezes nós mesmos temos dúvidas realmente se é um sinal, não é um sinal, se é outra coisa. E acaba por haver este fator de confusão, e um dos problemas do diagnóstico correto é perceber se realmente é um sinal, se já lá está há muito tempo, se está há pouco, e se não é um sinal, se é uma queratose, é outra coisa diferente. Antes de irmos, enfim, àqueles sinais que podem ser um problema, bom, nós não andamos nus por aí e ainda assim a nossa pele está exposta, enfim, a agressões exteriores. Quais são os riscos mais, a que normalmente e mais comuns a que está exposta a nossa pele? Existem vários, o mais importante de todos, e É o sol. mais importante é o sol. Ok. Ou seja, não só o sol, mas a radiação que chega à nossa pele, ok? E a mais importante é que nos chega através do sol, ainda que estamos também expostos a algum outro tipo de radiação, os ecrãs, as luzes, estamos expostos a outras radiações. Mas o mais importante é o sol, e esse é o principal fator e o mais estudado. Sabemos, e isto é bem estudado, que as pessoas que têm maior exposição ao sol ou mais insolações em idades precoces da vida, entre os 5, 6 anos e os 20, isto é um bocado interessante como se chegou a esta conclusão, têm maior risco de acabar por ter problemas anos mais tarde do que as pessoas que não o têm. E como é que sabemos isto? Sabemos isto basicamente com um fenómeno que existiu, foi com pessoas de Inglaterra que acabaram por ir para a Austrália muito novos. Sim. Pois bem que se diz que na Austrália que este é um problema muito grave. É o principal problema. Ou seja, o que é que aconteceu? Que essas pessoas, as que foram novas para lá, acabavam por ter maior número. Portanto, não é tanto os nativos, mas as pessoas que vieram de fora. Ok. E hoje em dia, cada vez mais um problema com a globalização, acaba-se por circular cada vez mais. Muito mais. E está exposto a diferentes radiações.
Esse é o principal, a radiação. Isso sabemos, é muito claro. Mas existem outros. O fumo do tabaco é um deles. Se reparar, ou as pessoas podem reparar quando vão, uma pessoa fumadora, o número de rugas que tem à volta da boca é muito maior do que o número de rugas que tem noutras zonas do corpo, e isso é o efeito do stress oxidativo que gera o tabaco sobre Falou a pele. da luz do ecrã, dos ecrãs. Nós passamos a vida em frente de ecrãs. Tem influência, cada vez mais. Nos últimos anos sabemos que tem influência, especialmente uma parte da Mas luz. é a luz ou é radiação? A luz é uma radiação. Ok. Ou seja, Lá está a minha ignorância. Eu não devia ter perguntado. o que é que acaba por acontecer? É um espectro de luz, não é? Que diferentes longitudes Como de é onda óbvio, claro. acabam por acontecer. O que é que acontece? Nos últimos Pergunta. anos sabemos que uma parte da luz visível, que é que está mais próximo da ultravioleta, que é a violeta, Certo. tem mais influência nesse stress oxidativo que gera na pele. Ultimamente, nos últimos anos, com os ecrãs cada vez maiores, com mais luz, com mais resolução, com os telemóveis cada vez maiores, mesmo os tablets, acaba por haver uma exposição a essa radiação, que é fraca se compararmos com o sol, mas é muito contínua. Acabamos por ter expostos muitas horas a olhar para o ecrã do telemóvel, do computador, e acaba por ter alguma influência em algum tipo de manchas e de pigmentação. Eu imagino que repita isto que me vai dizer agora, vezes sem conta, mas quais são os cuidados básicos a ter com a pele para a proteger? E faço-lhe esta pergunta considerando, lá está, os diferentes tipos de pele. Estou a pensar nas por etnias, enfim, as pessoas com a pele mais negra, as pessoas com, enfim, com mais velhas, as pessoas com sardas, enfim. Quais são os cuidados básicos? É mesmo pôr um chapéu e protetor permanentemente? Depende. E vou tentar aqui explicar, resumido, os cuidados que devem ter. Ou seja, o fator mais importante em idades precoces da vida é evitar as queimaduras, o que nós chamamos de insolação. Cada vez que existe esse fenómeno, Os escaldões, como nós Exatamente. chamamos, sim. existe uma lesão sobre a pele, que a pele tem que regenerar, tem que voltar a refazer. E neste processo é onde podem existir erros que podem acabar por dar problemas. Esse é o fator mais importante. Ou seja, se calhar até nos podemos expor ao sol, mas evitando sempre, isso é super importante, os Chegar a esse escaldões. ponto, ok. Isto em idades precoces é o mais importante. Ou seja, não basta se calhar, Seja qual for o tipo de pele. é óbvio que uma pele, ou seja, para classificar o tipo de pele, os dermatologistas pode ser importante para as pessoas entenderem. O tipo de pele, os dermatologistas geralmente classificam pela cor da pele, e não só pela cor, mas pela capacidade de produzir pigmento quando expostas ao sol. Ok. No nível mais baixo, que seria uma pessoa que tem uma pele branca e não tem capacidade de produzir pigmento. Ok? Ok. Cheio de vitíligo. Por exemplo, Ok. imagina uma pessoa que tem esse tom de pele No corpo inteiro. Exatamente. E no fototipo mais alto, que seria o 6, seria um paciente de raça negra que tem todo o pigmento já de si e, além disso, quando exposto, responde e produz muito pigmento. O que é que acontece? Nós sabemos que uma pessoa de fototipo 1 pode, digamos, esquecer a ideia de tentar ficar moreno, porque nunca o vai conseguir, só se vai queimar. Claro. Ok? E essa pessoa tem que ter muito mais cuidado. Enquanto que uma pessoa diferente, um fototipo 6, pode ter a exposição que quiser, na parte do globo que quiser, basicamente, que vai conseguir a sua pele produzir suficiente pigmento. Mas não Proteger. deixando de proteger a pele. Tem sempre que proteger. Ou seja, está sempre exposto a uma radiação. Ok. Este seria o fator mais importante. Depois, quando avançarmos, não só a questão das insolações, mas também o bronzear cronicamente. Aquelas pessoas que cronicamente estão muito expostas ao sol, e falámos de trabalhadores que possam trabalhar ao ar livre, pessoas que passam muito tempo na praia. Este fator não tem tanta influência sobre desenvolver cancro de pele, ainda que sim também tem, mas tem sobre o envelhecimento da pele. A aparição de rugas, de manchas, perda de elasticidade, um fenómeno que nós chamamos de elastose solar, que é a perda de elasticidade da pele por efeito do sol. E esse seria o segundo fator. Ok. Basicamente, entre estes dois, seriam os mais importantes. E depois era o que eu estava a explicar, é diferente de uma pessoa de um fototipo 1, que tem que ter, extremar o cuidado, especialmente se se mover do seu sítio de origem, que hoje em dia já nos movemos todos, já estamos todos misturados, para latitudes às quais a sua pele não está habituada. Uhum. O que é fazer um mapeamento dos sinais? O mapeamento dos sinais, bem basicamente, ou seja, acaba por ser um seguimento. Sempre se disse isto já. Clínico, em Sim. contexto clínico. Geralmente é sabido que existe a regra do ABCD,
que é a questão de se um sinal, um nevo é simétrico, o número de cores que tem, as margens e o tamanho, o diâmetro. Mas nos últimos anos sabemos que além disso existe outro fator muito importante que é o E, que é da evolução. Como é que evolui este sinal? E daí aparece o chamado mapeamento dos sinais. Basicamente o que fazemos com o mapeamento é vamos fazendo fotografias aos sinais de uma pessoa e vamos vendo a evolução. O que é que acontece? Se existe uma alteração no sinal enquanto à forma que ele tem, se ele era sempre redondo e a partir de um determinado momento deixa de ser totalmente redondo e existe uma zona que sobressai, ele sempre teve 2 cores e a partir de um determinado momento tem 3, o computador acaba por detectar essas alterações sutis, avisa, ok? E esse sinal já o temos sinalizado como um sinal que pode alterar. Portanto, o mapeamento faz-se num contexto de uma consulta de dermatologia. Exatamente. E é um trabalho clínico. Exatamente. Nós vemos, analisamos, depois acabamos por fazer umas fotografias gerais e depois especificamente com um aparelho, que é o dermatoscópio digital, que acaba por fazer estas fotografias. Ele dá uma imagem um bocadinho diferente daquela que nós vemos, permite ver um bocadinho além da pele, permite ver depois da primeira capa e conseguimos perceber como é que ele se organiza e umas determinadas características que nos possam fazer suspeitar, sim ou não, que esse sinal é problemático. Então, e feito o mapeamento, muito bem, significa que estamos a ser acompanhados, mas de qualquer maneira deve haver alguma coisa que nos chama a atenção ou algum sinal de alerta. A que é que devemos estar atentos para de facto procurar um especialista? Existem várias coisas que devemos estar atentos. Se calhar a mais importante são 2 daquilo que a gente esteve a falar, que é a forma do sinal, ok, e o número de cores que tem um sinal. E surgir um novo sinal? Também, mas aí é muito mais difícil. Ok, especialmente é muito mais difícil. Se a pessoa tiver 3, 5 sinais é muito fácil. Apareceu o novo é relativamente simples. Mas quando falamos de pessoas que têm 200 sinais, é praticamente impossível perceber. 201, olha, doutor, tenho 201, que é possível. Claro. Ou seja, a aparição de novos sinais também, e devemos estar atentos, mas em alguns pacientes é muito difícil perceber, e só com este registro fotográfico é que a gente consegue perceber que ali apareceu uma lesão que antes não estava e que além de ter aparecido tem um crescimento mais rápido. Mas em relação aos sinais que já temos, as alterações, a forma é super importante e se calhar o número de cores. O que eu quero dizer com isto? Um sinal nos primeiros anos e durante primeira, segunda, terceira década da vida ele pode ir crescendo, mas deve sempre manter a sua forma. Se um sinal é redondo, pode ir crescendo. Se ele mede 1 milímetro, pode passar a medir 2, mas mantendo a mesma forma. Eu gosto de usar este exemplo com os doentes, é que se o sinal fosse uma pizza e nós cortámos em 4 partes, cada uma das 4 pessoas comem a mesma coisa. Se a partir de um determinado momento uma pessoa começa a comer mais do que a outra, já é um motivo para poder consultar. Isto por um lado. Por outro é o número de cores. Ou seja, os ingredientes que tem a pizza sejam os mesmos. Um sinal geralmente pode ter 1 ou 2 cores. Sim, eu estou a perceber. E é preciso que esses fatores todos estejam conjugados? São Destes que eu estou cumulativos a dizer, não. Por si só, a aparição de um destes é suficiente para consultar. Okay. Porque são os mais importantes. Depois tem os outros, que é a questão do tamanho, né? Ou ser mais escuro e mais claro, também é importante? Sempre foi mais escuro? Não tem por que ser. Ou seja, os sinais geralmente podem ter 6 tipos de cores, que seria o branco, o vermelho, o azul, o castanho, que chama, nós diferenciamos o castanho claro, o castanho escuro e o preto. Ok. E este número de cores de maneira isolada não tem, pode ter a cor azul e é um nevo azul e é normal, pode ter uma combinação de castanhos e é normal. Aqui o número 2, 2 cores, a partir de 2 cores já é motivo para estar alerta. Ou seja, se no sinal ter até 2 cores pode ser normal, não há nenhum problema. A aparição da terceira cor deve-nos fazer consultar por si só, não tem que associar nenhuma outra alteração. Se associar, então ainda mais deve consultar. Devemos fazer, como fazemos para outras coisas, um rastreio da saúde da nossa pele regularmente, e a partir de que idade ou em que condições, em que circunstâncias, que tipo de pessoas? São muitas perguntas, mas é assim, quero as respostas. Deveríamos fazer, e se calhar deveria existir, e se calhar esse é o grande problema com o cancro da pele, é que não é possível, não é prático estabelecer um programa de rastreio que possa abranger toda a população,
porque depois lá está, é uma coisa que se tem que fazer de maneira regular. Então aqui existem algumas regras básicas que as pessoas devem ter e outras pessoas, a partir de umas determinadas características, que sim, já tem que ser mesmo com o dermatologista a fazer. Tipo, população de risco, mesmo que não tenha nenhuma dessas alterações que falou, etc. Que pessoas é que têm que obrigatoriamente fazer este rastreio? Está mais ou menos neste valor, depende das sociedades, mas a partir de 50 sinais e a partir de 40 anos já deveria, e falámos de nevo, já deveria fazer um seguimento pelo dermatologista. Ok. Depois, se tiver mais de 50 sinais e tiver algum antecedente de risco, pode ser um familiar direto com antecedente de cancro de pele, ter tido grande número de insolações na infância, o facto de ter tido um sinal que não era mau, mas era diferente, que nós chamávamos um nevo displásico, também é motivo, já ainda não tendo mais de 40, para fazer um seguimento. Tipo os pólipos dos intestinos. Muito bem. E depois está as pessoas que têm nós chamamos de uma grande densidade névica, que tem muitos sinais. A partir de 100 sinais é recomendável a pessoa fazer o seguimento. A partir de que idade? Muitas vezes fazemos seguimento em miúdos que têm muita densidade névica. Nós sabemos que é muito, muito, muito raro. Tipo os sardentes. Tipo sardentes. Ainda que as sardas em realidade não são sinais, mas as pessoas também têm associado uma maior densidade névica. Fazemos seguimento, é muito raro dar algum problema nesta idade, mas para ter um acompanhamento e um seguimento destes sinais e a evolução que vão tendo ao longo da vida. E depois é até sempre, não é? Depois do seguimento, esse é o grande problema, é que nunca se acaba. Não acaba, exatamente. Continua assim. O que é que acontece quando na sua consulta detecta um sinal suspeito ou quando lhe aparece enfim, dos seus doentes regulares e diz: está aqui qualquer coisa que eu acho estranha? São retirados? Que tratamentos é que são feitos? Não estamos a falar de coisas, enfim, de doenças graves, nem de coisas mais radicais, mas, enfim, eu chego à sua consulta, tenho aqui dúvidas sobre isto, o que é que... Isto é para tirar? Devo tirar? É melhor tirar? Tira? O que é que se faz? E como? Assim, o mais importante é tentar estabelecer o diagnóstico e perceber se a lesão é boa ou é má, ok? Isto às vezes é simples e nós dizemos, olha, a lesão é boa, depois, por algum fator, pode estar numa zona de fricção que constantemente esteja a ser traumatizada, que esteja constantemente a inflamar e por esse motivo podemos retirar e depois temos várias técnicas para o fazer. Ou pode a pessoa dizer, não, ele é bom, eu prefiro ficar com ele e não há nenhum problema. Depois pode existir o caso em que nós não temos dúvidas e sabemos realmente que essa lesão é má e temos que a remover e nesse caso removemos, ok? Mas existe ali uma zona do centro que nós achamos que aquela lesão não é normal, mas também não temos a certeza se é boa ou se é má. E aqui entram duas Na opções. dúvida, exatamente. Uma que é fazer um follow-up muito, muito, muito curto, fazer um seguimento muito, muito... Aproximado, Exatamente, sim, ou seja, nós acabamos por ver o doente passados 3 meses para ver se essa alteração mantém ou aumenta também, ok? E se for o caso, acabamos sempre por remover. Se não for o caso, acabamos por, e se normalizar, acabamos por explicar, olha, afinal a lesão não tem problema, havia aqui uma pequena dúvida, uma alteração, mas nesta imagem já não há dúvidas, e depois fica sempre ao critério do doente o que é que prefere fazer com aquela lesão, deixar ficar ou remover. O risco de cancro de pele, enfim, ou a incidência de cancro de pele, enfim, na sua consulta, os estudos dirão com certeza o que é esta incidência, qual é que é hoje em Portugal e o que é que lhe aparece na sua consulta em termos de risco de cancro de pele. Olha, aqui acontece uma coisa curiosa, e que é o facto, hoje em dia nós protegemos mais do sol, somos mais conscientes. Antigamente estávamos mais expostos ao ar livre, nos trabalhos, em tudo, hoje estamos mais em interior, mas acontece uma coisa que é que vivemos muitos mais anos do que o que vivíamos antes. Okay? Claro. Ou seja, a nossa pele estava preparada ou está preparada para viver 40, 50, 60 anos, hoje em dia vive 80, 90, 100 anos. Ou seja, temos ao longo da vida uma exposição a todos estes fatores que nós falámos muito mais prolongadas, muitas mais horas. O que é que acaba por acontecer? Ainda que nos protejamos um bocadinho melhor, essa pele acaba por ir desgastando, não podemos trocar, é sempre a mesma pele, e acaba por aumentar esta incidência de problemas, especialmente
a partir dos 60, 70, 80 anos é muito, muito, muito frequente aparecer algumas lesões, algumas mais problemáticas, outras não tanto, Ok. mas tem vindo cada vez mais a aumentar. Ok. Uma das razões porque quis convidá-lo para este episódio do Médico Especialista Responde, do podcast Hospital da Luz, foi para falar um bocadinho consigo sobre eu vou dizer aqui um palavrão, laser fotona no tratamento da pele, dermatológico. O que é que estamos a falar? Para explicar basicamente como é que funciona o laser e para que é que usamos. O laser, neste caso o fotona, é um aparelho que permite emitir uma luz que vai ser absorvida por uma cor. Okay? É basicamente assim que funciona. Ou seja, a gente dispara uma radiação que vai ser só absorvida por uma cor. E o que é que nos permite? Permite-nos fazer tratamentos muito seletivos. Ou seja, se eu tenho dentro da minha pele um angioma, uma lesão vascular, uma aranha vascular, que tem a cor vermelha, e eu programando o laser, posso disparar para fazer eliminar aquilo de maneira muito precisa, sem estragar as estruturas que estão ao lado. Ok, isso usa-se para... Isto é como ele funciona. E para que é que usamos? Basicamente para tudo. Pronto. Então, Porquê? Porque nós, modificando a cor, neste caso não é, eu estou a dizer pela cor, para as pessoas possam entender, não é bem a cor, é a longitude de onda que usamos, a gente consegue atingir diferentes estruturas. Aquilo que falávamos das manchas de sol, nós com o laser podemos, programando para um determinado tipo de castanho, fazer eliminar. Porque geralmente o que acontece é que o laser faz romper, fragmentar aquele pigmento que está na mancha e ela acaba por desaparecer. Mesma coisa se for uma queratose, que é as típicas verrugas que as pessoas têm às vezes à volta do pescoço, nas axilas, modificando a forma como o laser incide, acaba por eliminar aquela lesão. ok, portanto fica a pele sem de uma sem maneira, o sinal, sem a verruga, sem... De uma maneira muito, muito precisa, porque estamos a direcionar essa energia para aquele ponto preciso que a gente identificou como a longitude de onda que usamos. É mais usado provavelmente se calhar em medicina estética, mas é utilizado em tratamento de patologias específicas? Também, mas não só, ou seja, usamos hoje em dia podemos usar para basicamente tudo na dermatologia e noutros campos, que pode ser a ginecologia, cirurgia vascular, muitos outros campos. Eu ia lhe perguntar a este propósito o que é que no Hospital da Luz Póvoa de Varzim faz nesta área, em que é que usam e em que é que, quando recorrem a este tratamento, recorrem para fazer exatamente o quê? Para tratar as pessoas de quê? Ter imensas coisas. Por exemplo, na dermatologia em concreto, podemos usar para, por exemplo, tratar uma cicatriz. A pessoa acabou de fazer um corte, teve um acidente, teve que levar pontos, ou teve uma cirurgia e tem a cicatriz. Nós sabemos que, modificando a forma como o laser atua, neste caso, para atuar sobre o colagênio, pode-o estimular a produzir colagênio e vai fazer com que a cicatriz regenere de maneira mais rápida. E isso é algo mesmo evidente, porque em alguns estudos faziam até metade da cicatriz tratavam com laser, outra metade sem o laser e a metade com o laser. Era praticamente imperceptível. Isso é uma das coisas, mas podemos eliminar fibromas, queratoses, podemos eliminar pequenas manchas que algumas pessoas têm à volta dos olhos, como os xantelasmas, que são uns acúmulos que existem, que dão um aspecto cansado, e podemos fazê-lo de maneira mais ou menos rápida, ou seja, em questão de 30 minutos, 1 hora, e a pessoa depois pode ir tranquilamente. Como é que é a recuperação depois desses tratamentos? Provavelmente as pessoas depois não podem apanhar sol nem com proteção nessas áreas, não é? É relativamente simples. É verdade que nós tentámos e nos vimos a que seja feito mais na época do inverno, não fazer tanto no verão, precisamente por causa disso. Geralmente o que acontece é que sobre aquela pele que nós atuamos, depois vai gerar uma pele nova que numa fase inicial não tem nenhuma proteção. Uma pele que tem uma cor de rosa, que não tem nada. Se essa pele acabar por receber um estímulo da radiação de maneira muito precoce, e falámos muito estrito nas primeiras 3 semanas, a partir daí com muita precaução, se não tiver esse cuidado vai acabar por poder aparecer alterações em forma de pigmentação, as tais hiperpigmentações pós-inflamatórias, que vão acabar por perder todo o trabalho que a gente fez com o laser. É uma espécie de queimadura que o próprio laser faz, é isso? Eu chamaria se calhar uma queimadura, é uma alteração controlada, geralmente térmica, associada a calor, mas de maneira controlada, que nós fazemos na pele, e depois tem que ter esses cuidados.
Depois às vezes podemos associar algum creme antibiótico para evitar algum tipo de complicações, ou um creme cicatrizante. A pessoa vai para casa, aplica e passado 2, 3 dias, dependendo dos casos, se calhar um bocadinho mais, 7 dias no outro extremo, acaba por recuperar completamente. Eu posso chegar, marcar a consulta consigo e dizer: faça-me aqui um tratamento de laser para fazer desaparecer estes sinais? Não, para não. É assim, depende. Primeiro tem que ver o tipo de sinal. Algum tipo de sinal podemos remover. Tem sempre com fazer ele. a avaliação Exatamente, clínica, isso é o primeiro. naturalmente. E se for possível, e se for uma coisa relativamente rápida, fazemos no momento, mesmo na consulta, a pessoa vem Ok. e demoramos relativamente pouco, anestesiamos de maneira tópica, às vezes com creme, e removemos. Quando são coisas mais extensas, às vezes a gente programa um tempo especial e demoramos um bocadinho mais e fazemos, mas são coisas relativamente rápidas que fazemos no próprio momento na consulta. E o Hospital da Luz da Póvoa de Varzim, no fundo, tem esta oferta toda disponível. E a para os possibilidade seus doentes. de fazer isso, de estar sempre disponível, não tem que vir tal dia, está sempre disponível, temos sempre. Possibilidade, o doente vem, olha, queria remover. Então a gente vai para a sala do laser e acabamos por fazer, e é uma coisa relativamente rápida e simples. Bom, os alertas são constantes, sobretudo quando começa o verão, porque nunca é demais lembrar que a pele deve ser protegida. Há que estar atento e prevenir as agressões da pele. Manter uma vigilância regular é fundamental. Para isso, basta seguir os conselhos do nosso especialista Hospital da Luz. Pedro, muito obrigada por ter estado connosco neste podcast, partilhou os seus conhecimentos, a sua experiência e foi de certeza super útil para quem nos ouviu. Obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Bom, é fundamental aprender com quem sabe e para isso nada como ouvir sempre os especialistas do Hospital da Luz nos nossos podcasts. Eles estão na sua plataforma preferida. Até breve. Até breve. Deus. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.